E aí, pessoal, tudo bom? Vamos falar hoje de fracassados. Se você é um fracassado, se já fracassou em alguma coisa na vida, eu acho bom você não assistir hoje, que hoje o negócio vai ser pesado. Então, prepare-se. Bom, como eu venho falando em alguns vídeos aí, eu gosto muito das passagens daquelas que Jesus fez os milagres das pescarias. A primeira está em Lucas 5, de 1 a 11, e a segunda lá em João 21, de 1 a 14. E é muito interessante para mim essas duas pescarias, para você perceber quando é que a pessoa está se sentindo fracassada, quando é que ela está se sentindo derrotada. Na primeira pescaria lá, Jesus estava com a multidão, ele estava passando, quando ele chegou na praia, Pedro estava lavando as redes lá, eles tinham já, mais para frente vai falar no texto, eles tinham pescado a noite toda, não tinham pego nenhum peixe, e ele estava lavando as redes. Jesus chegou e perguntou se poderia usar o barco dele, e ele levou Jesus até o mar. Jesus sentou no barco, pregou para a multidão, e depois que ele pregou para a multidão, ele disse para Pedro: peguem as redes e vão no local mais profundo e joguem as redes. E aí Pedro disse: nós pescamos já a noite toda, não pegamos nada, mas sob a tua palavra eu vou fazer isso. E ele fez. E ele foi pro mar, chegou lá, ele jogou a rede e pegou tanto peixe, mas tanto peixe, que as redes estavam arrebentando, ao ponto deles terem que chamar outro barco para ajudar eles, e com 2 barcos eles conseguiram retirar todos aqueles peixes do mar. E depois que retiraram, Pedro ainda falou para Jesus: afasta-te de mim, porque sou pecador. E Jesus convidou eles naquele momento para eles serem discípulos. Então eles se tornaram discípulos de Jesus. Naquele momento, nessa história, eu acredito que eles não estavam preocupados por não terem pescado nada naquela noite. Por quê? Porque eles eram pescadores e provavelmente tinha noites que eles não pegavam nada. Então eles estavam ali lavando a rede, e a próxima noite nós vamos de novo e pescamos, e é assim a vida. É mais ou menos como você está no teu trabalho, você trabalha lá 2, 3 anos, e talvez naquele dia você não pegou, você não conseguiu, o teu serviço não rendeu, não funcionou, não foi para frente, mas você não está tão preocupado porque tu sabe que amanhã tu recupera, tu faz e ele vai para frente. Eu acredito que eles estavam nessa situação, porque em momento nenhum eles dizem: a gente não pegou nada, não conseguimos pegar nada e tal. E eles eram empresários, então eles eram donos de barco, donos de rede. Acredito eu que eles eram pessoas, de certa forma, bem, que tinham um certo nível, então eles não estavam tão preocupados com essa situação. E aquele momento, quando Jesus falou, eles obedeceram, jogaram a rede, pescaram, e teve uma quantidade de peixe enorme lá, que precisou 2 barcos para tirar de dentro. Já na segunda história, nessa história, Jesus, ele já tinha morrido, ele já tinha aparecido 2 vezes para eles, mas eu acredito que eles tinham muitas dúvidas. E nesse momento eles estavam se sentindo fracassados. Eles estavam se sentindo derrotados, eles não sabiam mais o que iam fazer da vida, porque mais ou menos eles estavam naquela situação onde você largou um emprego porque tinha outro que era melhor, que ia ser melhor para você, que você ou ia ganhar mais, ou ia ser mais fácil de trabalhar naquele emprego, ou você tinha alguma coisa, ou você gostava muito daquilo que ia fazer, e de repente, do nada, aquilo dá errado. Eles estavam sentindo que aquilo estava errado, porque Jesus tinha morrido, eles não sabiam se ia continuar, eles não sabiam o que ia acontecer. Então eles estavam se sentindo fracassados, eles estavam se sentindo derrotados, eles estavam, acredito eu, pensando em desistir do ministério. Eles já naquele momento, pela direção que eles tomaram, eles pensaram: vou voltar para a minha antiga profissão. E Pedro pega e fala para eles: eu vou pescar. E nesse momento que ele fala, no total eles foram 7 discípulos com Pedro junto pescar, porque os outros também disseram: eu também vou, outro também disse: eu também vou, e acabaram indo. E eles foram mais ou menos para o mesmo local onde Jesus tinha feito aquele primeiro milagre lá dos peixes. Chegando lá, eles foram para alto mar, para o mar, e começaram a pescar. Eles viraram a noite toda e não pescaram nada. A palavra de Deus diz que era já de manhã, estava amanhecendo, estava começando a amanhecer, e eles não tinham pego nada. E nesse momento, Jesus chega na praia.
Jesus chega na praia e vê eles, pelo que eles falam, eles estavam mais ou menos a 90 metros deles, e Jesus pergunta para eles, vocês têm peixe? E eles, não tinham pego nenhum peixe. Novamente, a mesma coisa. Só que dessa vez, da outra vez, eles já estavam lavando a rede, e dessa vez eles não tinham nem saído da água. Eles ainda estavam longinho até de chegar na margem. E aí o que Jesus fez naquele momento? Jesus disse para eles, joguem a rede do lado direito. E eles, não sabendo que era Jesus, não sabendo quem era, por incrível que pareça, eles obedeceram e resolveram jogar. E todos praticamente ali eram pescadores. E eles jogam a rede do lado direito, e quando eles vão puxar, tem uma quantidade enorme de peixe, na realidade 153 peixes naquele momento, e desses 153 peixes que tinham ali, tem uma outra história que dá para contar outro dia. Outro dia eu conto para vocês o que tem dos 153 peixes. Eles tiveram que fazer um esforço enorme para colocar aqueles peixes para dentro e, diferente da primeira vez, nessa vez a rede não se rompia. A rede se manteve firme e eles foram colocando os peixes para dentro. E aí João pega e fala para Pedro, eu acho que é Jesus, eu acho que é o mestre. E Pedro, naquele momento, ele estava quase nu, porque ele tinha tirado a roupa, pelo que dá a entender ali. Ele veste a capa, e mesmo sendo uma época já fria em Israel, ele se joga na água e vai até onde está Jesus. Ele não espera o barco. Os discípulos começaram a vir com o barco, e ele já foi na frente, acredito que ele sabia nadar, e ele chegou na praia. Chegou na praia, ele viu Jesus estava com pão e peixe na brasa, tinha um fogo, tinha pão e tinha peixe. Então, quer dizer, a primeira coisa que a gente entende, que Deus não depende da gente para nos servir. Ele já tinha tudo pronto lá. Mas nesse momento ele fala para Pedro, busca uns peixes lá para mim. E aí Pedro sai correndo, vai lá, puxa o barco para a terra, e aí ele traz alguns peixes. E eles sentaram todos, Jesus ofereceu o peixe, partiu o pão, todos sabiam que era Jesus, mas ninguém tinha coragem de perguntar. Todos estavam com medo, quer dizer, eles estavam se sentindo fracassados, por quê? Porque eles eram pessoas que saíram de ser empresários, de pessoas bem-sucedidas, para servir no reino de Deus, para servir no ministério. Naquele momento, eles já não serviam mais no ministério, eles não serviam no ministério, não. Eles não serviam mais como pescadores. Eles serviam no ministério, mas eles estavam na dúvida porque Jesus tinha morrido e eles não sabiam exatamente o que eles iam fazer. E a primeira coisa que veio para eles, vamos pescar, vamos voltar à antiga profissão. Só que quando normalmente a gente volta ao passado, a coisa não dá tão certo, como não deu para eles. E eles, naquele momento, não pegaram nada. Então, provavelmente, eles estavam pensando em como vou alimentar minha esposa, como vou alimentar meus filhos, eu preciso ter uma renda, eu preciso ter alguma coisa para fazer, e nós vamos pescar, e foram, e não pegaram nada. E aí, quando chega Jesus não chega falando para eles, cara, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês é para servir no ministério, vocês eram para estar lá em Jerusalém, vocês estão aqui pescando. Eu não deixei, falei para vocês ficarem lá? Não, Jesus perguntou primeiro, a primeira coisa que Jesus perguntou, vocês tinham peixes? Disseram que não. Jesus deu a dica de como pegar os peixes, eles pegaram os peixes. Quando eles chegam na praia, eles vê pão e peixe na brasa e Jesus serve eles. Em nenhum desses momentos eles não perguntam se era Jesus e Jesus também não fala que era ele, mas ao mesmo tempo eles sabiam que era Jesus. E Jesus não cobrou nada deles, não cobrou, vocês são um bando de fracassados, vocês são um bando que está aqui, em vez de estar lá fazendo o que eu mandei vocês fazer. Por quê? Porque naquele momento ele precisava levantar a autoestima deles, ele precisava levantar a moral deles, que estava muito baixa, porque eles estavam com muitas dúvidas e com certeza eles se sentiam fracassados, se sentiam pessoas que, agora o que nós vamos fazer da nossa vida depois disso? E aí Jesus serve eles até eles estarem de barriga cheia, estarem totalmente alimentados, para depois Jesus ir falar com Pedro, aí já é outra história. Então mas uma das coisas que a gente aprende aqui é que quando a gente vai servir alguém, quando a gente vai falar com alguém que está em dificuldade, que está com problema, seja no caso deles ali, talvez estavam com fome, seja no financeiro, seja
no trabalho, seja onde for, a primeira coisa que se deve fazer é ver a necessidade da pessoa, o que ela está precisando naquele momento e servir ela naquele momento. Porque a maior dificuldade que se encontra hoje em dia é que às vezes as pessoas não querem servir a pessoa na dificuldade dela. Elas querem servir naquilo que ela não está precisando. Por exemplo, Jesus poderia ter chegado ali e não servido pão e peixe, que era o que eles estavam precisando e que era o que estava com fome. Mas poderia ter oferecido talvez um cavalo para eles andar, que era uma coisa que naquele momento eles não precisavam. Não que não fosse importante, mas eles não precisavam de um cavalo, eles precisavam de comida. E a gente tem percebido que muitas vezes as pessoas servem da maneira errada, não servindo na dificuldade da pessoa, mas servindo naquilo que ele acha que a pessoa precisa. Então, uma das coisas para deixar aqui é isso. Sirva as pessoas perguntando para elas o que ela precisa, do que ela está necessitando, aonde que ela precisa ser servida. A outra coisa é a pessoa que está se sentindo fracassada. Quando você está fracassado, pensa que você tem Jesus, que você tem Deus e que Ele vai te servir. Não Ele vindo diretamente aqui, mas através das pessoas. Porque às vezes as pessoas estão passando por grandes dificuldades e não pensam que Jesus pode resolver as dificuldades dela. E era o caso deles ali. Jesus não tinha esquecido, eles tinham andado muito tempo com Jesus. E Jesus sabia exatamente aonde eles estavam. E Jesus não chegou ali chutando o balde e dizendo para eles, vocês são um bando mesmo. Não, ele tratou com eles, serviu eles e até que eles retornaram para o ministério, retornaram para aquilo que era para eles fazerem. Por quê? Porque eles estavam assustados ainda, eles todos tinham fugido de quando Jesus foi pego para não ir para a cruz, eles todos tinham abandonado Jesus. Eles estavam assustados, eles estavam envergonhados, eles estavam se sentindo fracassados naquele momento. E aí Jesus serviu eles e a partir daquele momento eles retornaram. Esse é um papel nosso de servir e o outro, quando a gente está necessitando, de buscar em Deus, porque Deus sempre vai nos amparar, Ele sempre vai nos servir de alguma forma, como serviu eles ali. E a diferença das duas histórias é que lá na primeira, Jesus não precisou fazer um peixe ou um pão, porque provavelmente estavam bem alimentados, eles só não tinham pego peixe aquela noite, mas eles tinham empregos, eles tinham uma empresa, eles estavam, de certa forma, muito bem naquele serviço que eles faziam. Eles só não tinham pego aquele dia. Diferente da segunda, onde eles naquele momento eles não tinham mais o mestre, não tinham mais aquele que foi o líder deles por 3 anos, e naquele momento eles estavam pensando, meu Deus, o que eu fui fazer na minha vida? Troquei de emprego, troquei de serviço, e agora estou aqui nesse negócio, e agora eu preciso dar sustento lá e não tem. E aí Jesus vem para resolver essa situação, e Jesus vem para dar a direção correta para eles seguirem o caminho que eles deveriam estar seguindo. Porque todos nós, em algum momento, podemos se perder, podemos ir para um lado que não é o lado correto, mas Jesus está sempre nos corrigindo. Ele sempre nos acha, Ele sempre vai até nós e Ele sempre vai nos corrigir. Então, o que eu queria deixar para hoje. Não seja um fracassado. Para não ser um fracassado, busque Jesus. Para não ser um fracassado, veja onde Jesus está. Para não ser um fracassado, observe e busque sempre estar na presença de pessoas que estão com Jesus. É assim que você se torna uma pessoa que Deus vai abençoar e que vai abençoar outras pessoas. Porque às vezes tu acha que o teu problema, a tua dificuldade é enorme e você não vai conseguir resolver. Mas tenha certeza de uma coisa, tem dificuldades muito maiores. Quando você vê a dificuldade do outro, daí tu pensa, o meu não é nada. E nesse momento que nós estamos passando por grandes mudanças com essa Covid aí, que nós possamos, tanto se estivermos precisando, que a gente busque em Deus e busque pessoas que podem nos ajudar, como também, se a gente está com um pouco mais sobrando, que a gente possa servir aqueles que estão à nossa volta. Servir aqueles que estão precisando daquilo que talvez nós temos mais do que eles e que a gente acha que não tem. Então é isso que eu queria deixar para vocês. Deus abençoe a vida de vocês e peço que vocês estejam deixando o like, se inscrevendo no canal e também que vocês comentem lá abaixo do vídeo, que são as 3 maneiras que o YouTube utiliza para estar divulgando o vídeo para outras pessoas, aumentando a frequência e mandando para outras pessoas. Se essa história ajudou você, ela pode ajudar outros também.
Então divulgue para outras pessoas, compartilhe, faça o que tem que fazer aí para que mais pessoas sejam beneficiadas. É isso nesse momento que eu tenho para vocês e até amanhã.